Rodolfo reclama pela presença do neto. Branca chama a criança de linda e maravilhosa. Rodolfo exige que a esposa não faça nada sem consultá-lo. Ele esclarece que não quer ver a criança. Rodolfo insinua que não é nada do menino. Ele decepciona Branca. Ela anuncia que o fazendeiro não pode renegar o próprio sangue. Rodolfo insinua que a criança é um fruto de um abuso e volta a lembrar que causou toda a desgraça. Ele insinua que o bebê é a recordação viva de sua maldade. Rodolfo exige que Branca suma com a criança. Ela o chama de insensível. Rodolfo anuncia que não vai cair em ceninhas ensaiadas. Ele crê que a esposa quer aproximá-lo de Esmeralda em conluio com a mesma. Rodolfo insinua que a camponesa já viu que a vida é difícil e quer o dinheiro da família para progredir. Branca anuncia que agiu pelas costas de Esmeralda, pois a filha também não quer nada com o pai. Rodolfo reitera que pretende seguir afastado de Esmeralda e insinua que a postura dela não o afeta. Álvaro comenta que Esmeralda aprende rápido. Ela crê que saberá ler e escrever como todos. Álvaro deduz que Esmeralda terá uma grande profissão. Ela deseja ler muitos livros, como os que Lúcio lia. O médico sugere que a camponesa fale mais do crápula. Esmeralda fala para Álvaro que Lúcio é muito culto. O médico ressalta que é estranho a camponesa não ter aprendido a ler em braille. Esmeralda fala para Álvaro que Lúcio queria controlá-la a fim de evitar voos maiores. Ela relembra que pensava que o seu problema era irreversível por conta do crápula. Lúcio pensa em Esmeralda. Ele segue com saudade dela. Joana leva o remédio para Lúcio. Ele pede para ela conseguir notícias de Esmeralda na casa dos Lucero. Fátima comenta que o casamento de Graziella foi um grande acontecimento. Amélia e Jacinta concordam. A empregada insinua que a noiva não parecia contente. Fátima esclarece que as noivas não devem ficar rindo em todos os momentos. Ela fala para Amélia que quer levar os presentes de casamento. Jacinta decide pedir para Adrian colocar tudo no carro. Fátima reclama por ter que ver o peão novamente. Dominga segue arrependida. Ela se chama de burra. Aurora esclarece que Branca vai cuidar bem do neto. Dominga teme que José Rodolfo adoeça. Aurora sugere que a parteira não pense o pior. Dominga teme que Esmeralda chegue antes. Ela comenta que Branca está demorando. Dominga insinua que a madame saiu há quase 3 horas com o neto. A Aurora esclarece que a parteira está exagerando. A madame regressa. Dominga fica aliviada. Branca esclarece que daria sua vida pelo neto. Dominga coloca José Rodolfo no bebê conforto. Adrian leva a criança para o quarto. Dominga pergunta como foi tudo. Branca inventa para a parteira que Rodolfo não estava em casa. Ela comenta que quer levar o neto à mansão em outras ocasiões. Dominga reitera que ficou muito assustada. Ela não dá uma resposta a Branca sobre novas saídas de José Rodolfo. Adrian e a madame vão embora. Dominga corre para o quarto. Ela comenta que finalmente está tranquila. José Armando chega na mansão. Ele estranha o silêncio. José Armando vê uma mamadeira. Ele deduz que José Rodolfo esteve no local. Crisanta vai à sala. Ela comenta que sempre é bom ver José Armando. Ele pergunta de quem é a mamadeira. Crisanta confirma que José Rodolfo conheceu a mansão. Ela comenta que o menino é um encanto. Crisanta anuncia que José Rodolfo tem belos olhos e já sorri para as pessoas. Ela reitera que o menino é idêntico ao pai, José Armando. O bonitão se cala. Ele deixa a mamadeira na mesa. Branca vê o filho. Ela pergunta se ele vai almoçar com a família. Crisanta decide preparar o almoço. Branca percebe que esqueceu a mamadeira. Ela comenta que nem havia se dado conta. Branca pergunta como José Armando vai no trabalho. Ele comenta que Bernardo está contente. José Armando anuncia que diretores Georgina o tratam bem. O bonitão comenta que a moça é atenciosa. Ele pede para levar Georgina à mansão. Branca segue contra a relação, mas permite. José Armando confessa para a mãe que está gostando de Georgina. Bernardo procura a filha. Ela comenta que José Armando saiu há pouco. Georgina anuncia que dá cultura artística ao bonitão. Bernardo comenta que o médico é muito competente em seu trabalho. Ele torce para Georgina ficar com José Armando. Bernardo insinua que o hospital pode acabar em família. Georgina abraça o pai. Bernardo teme que José Armando seja comprometido. Georgina anuncia que não tem concorrência. Esmeralda regressa. Ela não imagina que o filho saiu. Esmeralda deseja levar a criança para passear. Dominga esconde a verdade. Ela comenta que Dionísio está agitado e não quer sair do quarto. Esmeralda teme que o amigo morra. Dionísio fala para Florzinha que está morrendo. Ele deseja ser enterrado no campo. Dionísio anuncia que a sua alma está sangrando. Adrian fala para Rodolfo que o capataz está na capital. Ele revela que Teófilo ficou cuidando da casa grande. Rodolfo comenta que não confia no peão. Ele anuncia que vai tentar curar Dionísio. Adrian comenta que o pai está na vila. Rodolfo anuncia que José Armando pode atender Dionísio no hospital. O fazendeiro permite que o peão use o carro para os problemas pessoais. Rodolfo sugere que Adrian não se preocupe com as despesas. Crisanta fala para Branca que José Armando
Armando viu a mamadeira, mas não demonstrou interesse pela criança. A madame comenta que o filho é muito sério. Crisanta anuncia que Rodolfo e José Armando odeiam um anjinho inocente. Branca começa a perder as esperanças de uma reconciliação. Ela fala para Crisanta que José Armando está se apaixonando novamente. Branca comenta que Georgina é inteligente, fina e decente. Crisanta descobre que Rodolfo apoia a relação. Ela insinua que o fazendeiro nunca ligou para o amor. José Armando examina Dionísio. Adrian assiste tudo. José Armando pede para Dionísio falar o número 33. Ele percebe que o capataz precisa fazer mais exames. Adrian corre atrás de José Armando. Ele pergunta o que o pai tem. Branca descobre que Dionísio está doente. Rodolfo anuncia que mandou um funcionário para o hospital. Branca estranha por Dominga não ter falado nada. Rodolfo comenta que o capataz tem uma tosse que não passa. Ele relembra o incidente com Ofélio. Rodolfo fala para Branca que Dionísio caiu do cavalo e passou a noite dentro d'água. Ela deseja visitar o capataz. José Armando fala para Adrian que não quer dar um diagnóstico precipitado. O peão insiste. José Armando admite que suspeita que Dionísio está com uma lesão pulmonar. Adrian crê que a doença não tem cura. José Armando o desmente. Ele comenta que Dionísio pode fazer o tratamento adequado. Álvaro estaciona em sua casa. Esmeralda vê fotos da infância do doutor com Hortência. Álvaro entra em casa. Esmeralda insinua que o doutor já se deu alta. Hortência relembra que José Armando curou Álvaro. O loiro revela que já tem as lentes de contato da amada. Esmeralda teme não se adaptar. Álvaro comenta que os olhos tão lindos não devem ser escondidos. Hortência sai. Esmeralda ainda pretende pagar Álvaro. Ele segue falando em casamento. Esmeralda sugere que Álvaro não comece. Adrian fica na sala de espera. José Armando percebe que as suas suspeitas estavam certas. Dionísio fica muito chateado. José Armando anuncia que o capataz deve seguir o tratamento ao pé da letra. Dionísio comenta que nunca falhou com o patrão. José Armando sugere que o capataz esqueça o trabalho. Dionísio insinua que homem que é homem trabalha e prioriza a família. Ele provoca José Armando. Dionísio insinua que o bonitão não valorizou Esmeralda. O bonitão comenta que o seu casamento não terminou por falta de amor. Dionísio relembra que José Armando estava ansioso e anunciava para os quatro cantos que amava Esmeralda. Ele pergunta onde está todo o amor do bonitão. Sebastião vê Álvaro e Esmeralda juntos. Ele não reconhece a camponesa. A enfermeira comenta que Álvaro está apenas com uma paciente. Sebastião suspeita. Álvaro mostra as lentes de contato para Esmeralda. José Armando comenta que está cansado do julgamento dos demais. Dionísio anuncia que Esmeralda era feliz antes de conhecer o amor. Ele insinua que José Armando destruiu a vida da camponesa. Dionísio comenta que Bonitão deixou Esmeralda com um filho. José Armando anuncia que a criança não é dele. Dionísio sugere que Bonitão não tenha tanta certeza. José Armando comenta que a dúvida o atormenta. Dionísio esclarece que o amor verdadeiro é generoso. Ele ressalta que Esmeralda não teve culpa do abuso. José Armando anuncia que não quer discutir sobre o assunto. Dionísio segue falando que o Bonitão não soube ser homem. Florzinha conhece a Aurora. Ela comenta que Adrian amava Graziella. Aurora conta para Florzinha que o peão levou a amada para a igreja. A fofoqueira comenta que o irmão fracassou em tudo. Adrian e Dionísio regressam. O peão comenta que o pai fez exames. Florzinha coloca Dionísio na cama. Ela pergunta se o pai tem algo grave. Adrian mente para a irmã. Aurora comenta que tem uma cama sobrando. Florzinha percebe o interesse da moça por Adrian. José Armando fala para Sebastião que está preocupado. Ele comenta que ao menos a doença de Dionísio não está avançada. José Armando fala para Sebastião que a cada dia gosta mais da filha do diretor. Branca visita Dionísio. Ela comenta que tentou evitar o sofrimento de Adrian. Dionísio esclarece que sempre aconselhava o filho. Florzinha ressalta que Graziella se casou sem amor. Dionísio anuncia que o filho errou ao sonhar alto. José Armando liga para Georgina. Ele a convida para ir à mansão. Georgina aceita. Ela comenta que vai esperar José Armando. Sebastião insinua que o amigo não perde tempo. Álvaro dá uma carona para Esmeralda. Ela comenta que já está acostumada às lentes. Álvaro chama Esmeralda para ir ao cinema. Ela anuncia que não quer se separar do filho. Álvaro ressalta que Dominga pode cuidar do neto. Ele acaba fazendo Esmeralda aceitar o passeio. Georgina fala para Branca que ficou contente com o convite. Ela comenta que a madame é encantadora, jovem e bonita. Georgina anuncia que não costuma elogiar muito. Branca admite que a escultura também lhe causou uma boa impressão. Georgina esclarece que Bernardo admira José Armando. Ela comenta que o Bonitão é muito inteligente. Georgina anuncia que sempre se preocupou em ter cultura. Ela anuncia que os homens fugiam dela. José Armando e Rodolfo chegam. Todos conversam sobre Dionísio. Rodolfo comenta que o funcionário é fiel à família. José Armando esclarece que Dionísio
Dionísio não vai morrer. Ele anuncia que a doença é contagiosa e pode pegar nas crianças. Branca se preocupa. Dominga dá caldo para Dionísio. Ele comenta que tentou aconselhar José Armando sem sucesso. Dionísio anuncia que o bonitão sequer quis discutir. Dominga insinua que o médico não suporta a verdade. Dionísio comenta que o caldo estava gostoso. Dominga anuncia que o seu tempero levanta defuntos. Dionísio reitera que era muito forte. Dominga insinua que a idade acaba com tudo. Ela compara Dionísio a árvores velhas. Ele comenta que o conselho da parteira está piorando seu estado. Dominga se desculpa. Dionísio crê que José Armando ainda sofre por Esmeralda. Ele revela que o bonitão odeia Lúcio. Dominga deseja que Deus castigue o Crápula. Dionísio fala para a parteira que Lúcio voltou para o interior. Dominga lamenta por o Crápula não ter morrido. Lúcio aborda Melésio. O bobo comenta que Dionísio foi se curar no hospital. O idoso pensa em sua rainha. Ele anuncia que quer entrar em contato com ela. Melésio deseja que Esmeralda veja um passarinho, já que ela pode ver. Lúcio fica abismado com a revelação. Lúcio exige a verdade de Melésio. O bobo confirma que Esmeralda se curou. Lúcio chacoalha Melésio. O bobo reitera que tem certeza do que está falando. Esmeralda visita Dionísio. Ele anuncia que ainda está mal. Esmeralda comenta que Aurora foi boa ao ceder a cama. Florzinha deduz que a moça ama Adrian. Emiliano percebe que Graziella está triste. Ele pensa em chamar o médico. Graziella não permite. Ela anuncia que só precisa descansar. Emiliano decide sair. Branca fala para Dominga que Dionísio não pode entrar na residência. Elas anunciam para Socorro e Aurora que precisam pensar em José Rodolfo. A moça comenta que não pode expulsar os parentes de Adrian da vila. Socorro anuncia que os forasteiros devem ser ajudados. Graziella liga para a mansão. Amélia atende. Graziella disfarça. Ela pensa em pedir para falar com Adrian, mas desiste. Graziella sofre pelo peão. Branca e Dominga falam para Esmeralda que surgiu um grande problema. A madame fala para a filha que José Rodolfo pode pegar a doença de Dionísio. Dominga não encontra solução para o assunto. Esmeralda também fica em dúvida. Ela comenta que sempre sentiu carinho pelo Lucero. Esmeralda pensa em falar disfarçadamente sobre o assunto para Florzinha. Branca insinua que José Armando se preocupou com o filho, pois foi o bonitão que falou sobre o contágio. Esmeralda ressalta que o ex-marido apenas cumpriu a sua obrigação como médico. Georgina fala para José Armando que adorou a mansão e os pais dele. Ela pergunta a razão do bonitão não morar na propriedade. José Armando comenta que nem sempre concorda com os pensamentos dos pais. Ele insinua que apenas Georgina é perfeita. José Armando envaidece a escultora. Ela anuncia que também tem defeitos. Georgina insinua que quando chega no pedestal fica insuportável. Ela deseja que José Armando a alcance. Eles flertam. Dionísio vai para a casa de Socorro. Ele comenta que quer conversar, pois está entediado. Socorro acomoda Dionísio. A zeladora fala para as damas que o capataz chegou. Branca decide ir à sala. Dionísio comenta que sente muita saudade do interior. Ele anuncia que está perdido na cidade grande. Dionísio deseja se recuperar logo. Ele comenta que os habitantes da capital parecem isolados. José Rodolfo chora. Dionísio escuta. Ele deseja que José Rodolfo também fique na sala. Dominga anuncia que não pode viver com o menino no colo. Dionísio percebe que está na hora do seu remédio. Dominga e Branca seguem desconcertadas. A madame relembra que Esmeralda irá para a aula. Branca se oferece para levar José Rodolfo à mansão. Ela convence Dominga. Esmeralda fala para Florzinha que Dionísio precisa ficar de repouso. A fofoqueira comenta que o pai não suporta passar horas deitado. Florzinha anuncia que a única distração de Dionísio é conversar com os amigos. Esmeralda se acovarda e não fala o problema. Florzinha conta para a camponesa que Lúcio está no interior. Esmeralda deduz que o Crápula mandava as rosas vermelhas. Graziella fica triste por estar fazendo Emiliano sofrer. Ele anuncia que pediu ajuda. Uma médica chega. Graziella pede para ficar a sós com a doutora. Esmeralda fala para Florzinha que Lúcio esteve na vila. Ela comenta que o Crápula destruiu a sua vida. Esmeralda teme que Lúcio regresse. A médica percebe que a pressão de Graziella está baixa. Ela entrega um remédio para Patricinha. A médica fala para Emiliano que já medicou Graziella. Ele fica mais tranquilo. Emiliano pergunta se Graziella quer voltar para o México. Ela fica animada com a ideia. Emiliano decide avisar a todos sobre o regresso. Graziella deseja voltar a ver Adrian. Socorro pergunta se o peão já comprou todos os remédios. Adrian anuncia que o pai está bem medicado. Socorro crê que Dionísio
Dionísio pode tomar sol no pátio. Adrian agradece a ajuda de todos. Aurora anuncia que fará uma sopa reforçada. Ela comenta que vai levar Dionísio. Adrian elogia a Aurora. Ele comenta que ela é como uma fada. Fátima fala para Rodolfo que Graziela adoeceu e está voltando para o país. Crisanta escuta. Fátima comenta que a filha teve um mal-estar geral. Crisanta anuncia que estão procurando Rodolfo. Ele sai. Crisanta insinua que Graziela adoeceu de tristeza. Fátima crê que a filha comeu algo que caiu mal. Ela também deduz que Graziela pode ter engravidado. Fátima deseja ter um neto. Rodolfo anuncia que precisa revisar todos os papéis da Casa Grande. Fátima descobre que Dionísio está na capital. Ela sugere que Rodolfo contrate outro capataz. Fátima anuncia que vai preparar tudo para o retorno do casal. Rodolfo comenta que os problemas não param de chegar. Ele insinua que há algo estranho no casamento. Branca chega com José Rodolfo na mansão. Crisanta acaricia o menino. Ela revela que Rodolfo está no escritório. Branca anuncia que não vai ligar para a opinião do marido. Álvaro chega em casa novamente. Crisanta fala para Branca que a lua de mel dos recém-casados foi interrompida. Adrian escuta que Graziela pode estar grávida. Hortência encerra a aula. Ela elogia o vestido de Esmeralda. A camponesa comenta que Branca o presenteou. Hortência sugere que Esmeralda fale mais sobre a família. A camponesa comenta que algumas lembranças machucam. Álvaro fala para Esmeralda que eles não podem perder a sessão. Ambos se despedem de Hortência. José Armando chega na mansão. Ele pergunta o que farão com Dionísio. José Armando comenta que a Casa Grande não pode ficar abandonada. Branca crê que Rodolfo terá consideração com Dionísio. José Armando escuta o choro do bebê pela babá eletrônica. Ele olha para Branca com espanto. Amélia anuncia que o menino já acordou. Branca deseja que Crisanta alimente o bebê. A madame esclarece que só quer afastar o neto de Dionísio. José Armando anuncia que não vai julgar a mãe. Ele decide ir embora. Branca percebe que José Armando segue evitando a criança. Ele relembra que não tem o sangue da família. Branca anuncia que não fará distinção. José Armando esclarece que se separou de Esmeralda para não saber nada sobre o menino. Ele comenta que José Rodolfo destruiu a sua vida. José Armando leva Branca às lágrimas. Branca fala para Crisanta que o bonitão partiu, pois não suporta o próprio filho. Ela anuncia que o ódio vence o amor no coração de José Armando. Florzinha descobre que Branca levou o neto para a mansão. Dominga ordena que a fofoqueira não fale nada a Esmeralda. Florzinha relembra que a parteira nunca agia pelas costas da protegida. Dominga esclarece que só quer que a família se reconcilie. Ela decide ser sincera. Dominga fala para Florzinha que José Rodolfo não pode ficar perto de Dionísio. A fofoqueira descobre que a doença do pai é contagiosa. Cláudio empresta uma cadeira para Dionísio. Eles viram amigos. Dionísio anuncia que adora tomar sol. Cláudia comenta que o capataz pode ficar com a cadeira. Dionísio anuncia que todos o mimam. Cláudio comenta que o amigo pode ir à sua casa quando quiser. Dominga relembra a Florzinha que as crianças são mais vulneráveis às doenças. A fofoqueira entende a situação. Florzinha crê que tem que ir embora da vila. Dominga esclarece que todos querem ajudar Dionísio. Florzinha não sabe como controlar o pai. Dominga teme que Dionísio fique magoado. Ela comenta que não seria prudente esconder a verdade. Florzinha crê que José Rodolfo não resistiria à doença. Branca vai à entrada da mansão. Rodolfo entra no quarto sozinho. Ele encontra José Rodolfo no local. Rodolfo se aproxima do neto. Ele olha para José Rodolfo com ternura. O pequeno se mexe. Rodolfo pensa em tocar na mão do neto. Ele segue os seus instintos. Rodolfo fica muito emocionado. Ele chora. José Rodolfo abre o berreiro novamente. Branca presencia a cena. Rodolfo comenta que estava procurando a esposa. Branca anuncia que foi pedir para Adrian levá-la à vila. Ela comenta que está ficando tarde. Branca fala para Rodolfo que não vai demorar. Ela tira o bebê do quarto. Florzinha acorda o pai. Ele reitera que não suporta ficar trancado no quarto. Florzinha deseja que o pai vá para a cama. Dionísio anuncia que vai conversar com Dominga. Florzinha não permite. Ela carrega o pai até o quarto. Dominga atende o telefone. Esmeralda fala para a protetora que chegará tarde. Ela pergunta como está o bebê. Dominga assegura que nada fugiu da normalidade. Ela engana Esmeralda. Dominga se abana. Ela fica triste por mentir. Branca e José Rodolfo chegam. Dominga pergunta se a criança deu trabalho. Branca nega. Dominga comenta que foi obrigada a mentir. Ela crê que Esmeralda vai ficar uma fera ao descobrir a verdade. Esmeralda fala para Álvaro que adorou o filme. Ela comenta que o cinema é impressionante. Álvaro pede comida árabe. Esmeralda acha tudo muito bonito. Ela aprova a comida. Esmeralda aprova o sabor. Ela admite que está deslumbrada. Esmeralda anuncia que jamais havia tido uma noite tão feliz. Ela percebe que
está mentindo. Esmeralda relembra um bom momento com José Armando. Álvaro deseja ajudar a camponesa a esquecer o bonitão. José Armando bebe no bar. Ele não tira Esmeralda da cabeça. José Armando lamenta por a camponesa não ter aberto mão do filho. Ele fica atormentado com as lembranças. José Armando quase vai embora do bar para conhecer o filho, mas Georgina chega. Ela comenta que estava entediada. Georgina não permite que José Armando vá embora. Ele oferece bebida para ela. José Armando pede mais bebidas ao garçom. Georgina percebe que o bonitão está sério. José Armando comenta que ficou feliz ao reencontrar a escultora. Ele crê que Georgina chegou como sinal divino. José Armando anuncia que estava a ponto de cometer uma loucura. Georgina crê que fez um favor ao bonitão. José Armando teme ceder ao impulso novamente. Ele comenta que precisa de Georgina, mas admite que não pode oferecer nada a ela. Álvaro deixa Esmeralda na vila. Ela crê que Dominga está preocupada. Álvaro se despede de Esmeralda. Ele deseja que eles saiam mais vezes. Georgina pergunta se José Armando quer apenas uma ajuda espiritual. Ele comenta que ela não merece ser enganada. José Armando fala para Georgina que está atravessando um momento muito ruim. Ele confessa que pensa em desistir de lutar. Georgina decide não interrogar José Armando. Ela comenta que não é curiosa. Georgina anuncia que está disposta a ajudar José Armando. Ele comenta que ela não se cansa de surpreendê-lo. Georgina anuncia que não vai machucar as feridas do pretendente. Ela deseja que José Armando esqueça tudo e se cure. Georgina anuncia que será a salvação do bonitão. José Armando crê que está sendo injusto. Ele pede Georgina em namoro. José Armando planeja o casamento. Georgina chora e o chama de amor. José Armando promete dar tudo a Georgina. Ela reitera que não sente medo de se entregar ao novo. Georgina anuncia que fará o possível para ajudar José Armando. Ele comenta que se sente fraco em meio às crises. Georgina sugere que José Armando sempre a procure quando precisar. Ela percebe que ele está tremendo de angústia. Georgina assegura que José Armando chegará a amá-la. Dominga fala para Esmeralda que já falou com Florzinha. Ela comenta que a moça a entendeu. Dominga fala para Esmeralda que Florzinha vai evitar que Dionísio entre na residência. A camponesa admite que sente pena do capataz. Esmeralda fala para Dominga que adorou ir ao cinema. Ela comenta que os atores ficaram ao alcance das suas mãos. Esmeralda deseja que Dominga também conheça o cinema. A camponesa comenta que Álvaro a levou para jantar. Dominga anuncia que Esmeralda deve passear mais. Ela esclarece que Álvaro já está demonstrando as suas intenções. Esmeralda comenta que só pode gostar do médico como um amigo. Ela fala para Dominga que não voltará a se apaixonar. Branca teme que José Armando não volte a colocar os pés na mansão. Ela fala para Cristina que o bonitão é duro e orgulhoso. Branca comenta que José Armando ainda ama a Esmeralda. Ela relembra as duras palavras do filho. Branca anuncia que José Armando sofre com a ausência de Esmeralda e responsabiliza a criança pelo término do casamento. Ela lamenta por a felicidade completa não existir. Bernardo fala para José Armando que irá à reunião do conselho médico. Ele pede para o bonitão cuidar do consultório. Bernardo anuncia que vai demorar. Ele sugere que Georgina não o espere para comer. Bernardo orienta o funcionário. Ele deseja que José Armando ocupe o seu lugar após a sua aposentadoria. O bonitão se sente honrado com a preferência. José Armando anuncia que deve os seus conhecimentos a Bernardo. O diretor comenta que o pupilo tem talento. Bernardo sai. Georgina beija José Armando. Ele teme que Bernardo reprove o namoro. Georgina assegura que o pai ficará muito feliz. Ela seduz José Armando. Cláudio percebe que Dionísio está melhorando. Ele comenta que o sol fez bem ao capataz. Ela deixa o pai ir à casa do amigo. Florzinha fala para Aurora que reza para Dionísio se curar. A fofoqueira crê que Adrian está começando a esquecer Graziella. Aurora fica feliz com a notícia. Florzinha crê que a ausência mata o amor. Aurora deduz que Graziella vai demorar para voltar. A Patricinha regressa da lua de mel e visita Branca na mansão. A madame comenta que a sobrinha está linda. Graziella insinua que a viagem só foi proveitosa por conta das compras. Ela presenteia Branca. Graziella comenta que comprou presentes para todos. Branca pergunta as novidades. José Armando admite que Georgina o faz esquecer suas angústias. Ela comenta que adora o amor dele. José Armando promete tentar fazer Georgina feliz. Ele deseja formalizar o relacionamento. José Armando empolga Georgina. Ela aceita esperar um pouco antes de marcar a data do casamento. Georgina esclarece que José Armando será como um filho para Bernardo. Álvaro encontra Esmeralda em sua casa. Ele comenta que precisa de equipamentos novos. Esmeralda fala para Álvaro que a sua visão segue melhorando. Ele a examina. Eles se aproximam perigosamente. Álvaro comenta que nem todos se adaptam fácil
negócio com as lentes de contato. Esmeralda crê que teve sorte. Ela anuncia que a operação foi um sucesso. Esmeralda cumprimenta Álvaro como médico. Ele anuncia que gostaria de outro tipo de cumprimento. Álvaro se empolga e a beija. Ele deixa Esmeralda desconcertada. Álvaro se desculpa. Esmeralda o repreende. Ele esclarece que a ama profundamente. Álvaro comenta que o seu carinho é bonito e terno. Ele comenta que admira Esmeralda. Álvaro esclarece que não consegue traduzir o que sente em palavras. Ele abraça Esmeralda. Álvaro comenta que o seu sentimento domina o seu coração. Ele beija Esmeralda novamente. Ela pensa em desiludi-lo. Álvaro anuncia que terá paciência para conquistar Esmeralda. Ela esclarece que a tentativa seria inútil. Esmeralda decide ir embora. Álvaro suspira pela camponesa. Graziella fala para Branca que Emiliano é bom e compreensivo. Ela crê que estragou a viagem. Graziella fala para Branca que está deprimida. Ela se arrepende por não ter escutado a tia.